Hoje nós vamos ver cálculo de subredes, ok? Primeiramente, pré-requisitos para cálculo de subrede. Conhecer o sistema numérico binário, tem que ter domínio pleno do sistema numérico binário. Conhecer as classes de P, classe A, B, C, D e E, principalmente a A, B e C. Conhecer as máscaras padrão de cada classe. Qual é a máscara padrão de cada classe? Entender a finalidade do uso da máscara de subrede. Por que eu devo usar máscara de subrede? Onde que eu vou usar? Imagine uma empresa com a matriz em São Paulo, com a filial em Campo Grande. Foi dado o IP privado 192.168.0 para ser utilizado em toda a rede da empresa. E o cenário é o seguinte: tem um roteador aqui em São Paulo, a rede lá dentro de São Paulo, com 25 hosts. Tem um link de longa distância ligando São Paulo a Campo Grande, um roteador aqui em Campo Grande. E eu tenho 15 hosts dentro da rede de Campo Grande. E eu recebi só este IP 192.168.0 e tenho que dividir esse IP 192.168.0, ele vai me dar 256 IP menos 2, então 254 IP válidos. Como usar? Eu devo me perguntar quantas subredes eu vou precisar. Então, quantos bits devo avançar para a direita para criar subredes? Outra pergunta que eu tenho que fazer. Quantos hosts cada subrede abrigará? Quantas máquinas vão ter em cada subrede? Qual será o endereço IP de rede e de broadcast de cada subrede? Tenho que pôr tudo isso no papel. Como distribuir as subredes da empresa? Cuidado, pois alguns roteadores não aceitam o uso da primeira e da última subrede, devido a ela ser 0, devido a ser 255, conforme vamos ver depois, ok? Então aqui está uma parte muito importante, que eu devo saber quantos hosts eu vou ter dentro de cada subrede, quantas subredes eu preciso, para saber se eu vou usar a subrede de classe A, B ou C. Calculando as subredes aí do exemplo. Primeiramente, vamos recordar aí das aulas anteriores o padrão de cálculo da Cisco. Para o sistema numérico binário, a Cisco usa o peso, um octeto, e o peso de cada coluna. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Isto é o octeto. Então nós temos aqui 8 bits. Um octeto, ok? Vou precisar aqui no caso, vamos analisar aqui, nós vamos ao binário, mas vamos analisar aqui primeiro. Eu tenho quantas redes aqui? Um roteador com duas interfaces, essa interface local, essa de longa distância, ele está, então, isolando uma rede para cá, local, São Paulo. Aqui nós temos uma outra rede, então aqui eu tenho uma rede, conforme está aqui. Aqui eu tenho outra rede, que é de Campo Grande, desculpa, de São Paulo. E aqui eu tenho de Campo Grande. Então a rede 1, rede 2 e a rede 3, tá ok? Então eu vou precisar pelo menos de 3 subredes, ok? Mas não tem como calcular exatamente as 3 subredes, então vou calcular o possível. Então eu vou precisar aqui de 3 subredes, já levantei isso. A resposta ao item 1 e 2 é dada a seguir, Foi pedido na notação decimal, então estou expressando aqui de forma decimal, 192.168.0.0. Esse é o endereço da rede, que abriga 256 IPs, certo? Lembre sempre do menos 2, que é o endereço da rede e do broadcast. Então, notação binária, como ficaria? Pegando isso aqui, o 192, nós temos que fazer a seguinte pergunta. 192, eu preciso, começo aqui da direita para a esquerda, eu preciso do 128 para chegar ao 192, eu preciso. Eu vou ativar esse bit aqui. Se eu pegar agora o 64, 128 mais 64, se eu ativar aqui eu chego no 192, cheguei. Então o resto aqui eu vou preencher com 0. Então eu cheguei aqui ao binário rapidamente, sem precisar fazer a divisão por 2 e ficar guardando o resto. Então 192, colocando aqui nessa matriz, eu tenho aqui 1, 1 e essa sequência de zeros. Para que eu possa fazer o 168, eu uso o mesmo método, esse método Cisco. Eu vou pegar 168, eu preciso do 128? Preciso. Então eu seto ele, eu ativo ele. Se eu pegar 128 mais 64,
eu vou chegar ao 192 ou vou passar? Eu vou passar. Como eu vou passar do 168, eu vou colocar em 0. Então eu guardo agora o 128, ele está ativado. Se eu pegar o 32, se eu ativar o 32, 128 com 32 deu 160. Eu chego ao 168 que eu preciso? Não, não cheguei, então eu vou ativar esse bit e vou guardar o resultado. 128 com 32, eu tenho 160, deixei guardado. Agora eu vou pegar mais 16. Se eu ativar aqui, vai ficar 176. 176 passou de 168. Então eu não vou ativar, porque passou do que eu preciso. Deixo sem ativar, deixo desativado. Aí vou pegar mais 8 aqui. Se eu setar aqui, eu vou chegar no 168, vai dar exato. Como fechou a conta, 168, eu zero o resto. Então aqui eu tenho 8, mais 32, mais 128, eu tenho o 168 que eu precisava. Como o restante aqui é zero, fica tudo zero. Então, na notação decimal a gente escreve assim, que é para o ser humano entender, interpretar. Agora, na interface vai ficar nessa notação binária. O computador trabalha de forma binária, então vai ficar essa sequência de 1 e 0. Porque aqui nós temos o IP, que é o número de 32 bits formado por 4 octetos. Primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto e quarto octeto. Aí vem a pergunta, mas como que nós vamos saber a parte que pertence à rede e a parte que pertence a host, já que o IP é um número composto por uma porção que representa a rede, identifica a rede, como se fosse um prefixo do telefone, e uma parte que é o sufixo do telefone, como se fosse, que identifica aqui no caso os hosts. Quando eu coloco em notação binária, eu coloco embaixo aqui 1, 1, 1, eu estou, onde eu coloquei 1, eu estou dizendo que o bit de cima está identificando que lá é rede. Então, quando eu peguei esse octeto aqui e coloquei tudo 1 embaixo dele, eu estou dizendo que os de cima são identificação de rede. Quando eu coloquei 0 aqui em binário, em cima desses bits em 0 aqui, eu estou dizendo que o que eu colocar em cima é identificação de hosts, certo? Então, 1 embaixo significa endereço de rede, 0 embaixo significa endereço de host. Se nós formos observar aqui este IP de classe C, 92, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e é binário. 2 elevado à oitava me dá 256 combinações, 256 possibilidades, menos 2, porque o primeiro aqui eu não poderia utilizar, e nem o último, que seria o de broadcast, endereço de rede, endereço de broadcast, que é o mais baixo, é o de rede, e o mais alto é de broadcast, ok? Então, o que nós teríamos aqui? 254 endereços de IP utilizáveis dentro da minha rede. Eu poderia montar então uma rede com 254 IP visíveis entre si. Vamos dar um exemplo rápido aqui. Eu tenho aqui um PC, e nesse PC vou ligar aqui um cabo cruzado, ligar um cabo crossover aqui. Nós já estudamos essa parte. Tem uma interface aqui, uma interface Ethernet, ou Fast Ethernet, e agora eu quero colocar essa faixa de IP. Eu falei que então o 0 eu não posso pôr nessa máquina, nem o 255, vou começar no 1 aqui até o 254. Vocês concordam que se eu colocar aqui 192, 168, 1, desculpa que aqui é 0, né? Ó, 192, 168, 01, 192, 168, 02. Estas máquinas vão se ver, tudo vai depender, elas vão se ter conectividade, vai depender da máscara de subrede que nós colocarmos. Por exemplo, se eu colocar aqui embaixo 255, representa esses 8 bits em 1, que aqui é base 2, elevado à oitava, são 256. 256, como começa em 0, vai até o 255. Então, esses octetos podem variar de 0 a 255. Então, se eu colocar aqui 255, 255, 0, e aqui eu colocar 255,
255, 2550, elas estão dentro da mesma faixa de IP. Por quê? Aqui está dizendo que a minha rede é um 921680, 255 determina isso, e aqui a mesma coisa, um 921680. Esta porção de rede é igual a essa porção de rede, porque a máscara de subrede determinou isso. Aqui é a porção de host, aqui é a porção de host. O final aqui é diferente, se são diferentes, vai funcionar, ok? Aí vem uma dúvida. E se eu pegar isto aqui e avançar um bit aqui, ó, olha a máscara, essa aqui é a máscara padrão de classe C. E se eu pegar aqui e apagar um bit 0 aqui da máscara e avançar aqui 1, o que vai ocorrer é o seguinte, eu diminuir a quantidade, okay, de máquinas que eu posso ter por subredes. Só que eu aumentei subrede, agora eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 1, eu tenho 2 subredes, ok? Então a primeira subrede vai começar em 0, a segunda subrede vai começar em 1. Observa então que a primeira começa em 0, e aqui nós sabemos que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128, que é o peso de cada coluna em binário. Então, se o bit aqui está em 1, eu avancei 1, então a primeira possibilidade que eu tenho é que venha a ser 0, e a segunda que é 1. Então, eu tenho uma rede que começa em 0, eu tenho outra rede que começa em 128, ok? Muito bem. Posso fazer o seguinte cálculo. Quero saber aqui, eu avancei um bit, quantas subredes eu posso ter? Eu conto o número de bits que eu avancei. Como eu avancei um só, é 2 elevado a 1, 2 subrede. Quantas máquinas eu vou ter em cada subrede? Então eu tenho a primeira subrede, eu tenho a segunda subrede. Eu faço o seguinte cálculo, como aqui esses bits em 0 representam hosts, eu vou fazer 2 elevado ao número de zeros que eu tenho, 2 elevado a sétima. Isto me dá 128 endereços de IP de host, certo? Então vou ter 128 aqui e 128 na outra. Somando tudo vai dar os 256, que é o IP de classe C aí, tá na faixa padrão. Ok? Aí vem uma outra pergunta, mas esta rede aqui, a primeira de 128 e a segunda de 128, qual é a faixa de endereçamento delas? Bom, a faixa de endereçamento aqui vai começar no 0 e vai até o 127. Se pegarmos 0 até 127, nós temos 128. Este primeiro aqui vai ser o endereço da primeira subrede e o 127 vai ser o endereço de broadcast. Lembrando que endereço de rede é para configurar rotas, né, em alguns roteadores. Em algum software também, para outras finalidades. E o 120 e o broadcast é para mandar um pacote especial para todas as máquinas da rede. E aqui a segunda rede aqui começa em 128 até o 255. Aí o endereço de rede da segunda subrede está aqui, ó, rede, e aqui broadcast. Muito bem. Aí vem uma pergunta interessante. Será que se eu colocar esta faixa aqui, colocar IP1 aqui, ó, aqui não está disponível 1, eu vou pôr aqui 192.168.0.1, certo? 192.168.0.2. Anteriormente nós tínhamos visto que eu estava colocando 255, 255, 255 e 0. Isso me dá uma rede com um total de visibilidade de 254 hosts, certo? Mas agora eu dividi essa rede em duas porque eu avancei um bit aqui na máscara de subrede. Como eu avancei um bit, agora eu não posso usar mais 255, 255, 255 e 0. Porque eu avancei uma, eu tenho que calcular a máscara de subrede nova. Então eu vou verificar 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Não está aqui o bit que eu avancei, então a nova máscara está embaixo do 128. Então aqui agora a minha máscara de subrede é 255,
255, 255, 128. Esse 128 aqui agora, ele está me indicando que a minha rede foi dividida em duas. Antes aqui não era zero, me indicava que a minha rede era de 256 máquinas menos duas. Agora é 128 menos duas. Aqui eu tenho que colocar a mesma máscara de subrede. 255, 255, 128. Isto, se eu fizer desta maneira, eu estou com 1 e com 2, eles vão pingar entre si, porque estão dentro da mesma subrede. Mas vamos modificar aqui agora. Eu vou colocar aqui, ó, 129. Da segunda é o endereço IP da subrede, da segunda subrede. Vou mudar aqui para 129. O que ocorre agora é que a faixa de IP do primeiro PC está na primeira subrede e o segundo computador aqui está com 129, que é a segunda subrede. Agora já não há mais conectividade entre os dois. Se eu pingar, não vai pingar mais, tá ok? Com este entendimento simples aqui de uma ligação micro a micro com cabo cruzado, nós fundamentamos agora para fazer algo mais complexo, para poder dividir a rede em mais partes, tá ok? Então é possível avançar aqui, ó, avancei 1, mas eu posso avançar mais. Posso avançar 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, depende da necessidade. Sempre lembrando-se, quantos hosts cada subrede abrigará. E aí eu tenho que calcular quantas subrede eu vou precisar, qual será o endereço IP de broadcast e de subrede de cada um, é necessário. E outra coisa, você tem que saber como vai ficar a máscara de subrede, porque é a máscara de subrede que vai determinar quantas redes eu tenho, tá ok? Por enquanto é só. Aí que nós vamos fazer